As experiências de bioquímica ou de biologia molecular exigem muitas vezes a manipulação de volumes de líquido inferiores a 1 mililitro e, frequentemente, na casa dos microlitros. As micropipetas são o equipamento de laboratório que apoia a execução destas tarefas, sendo que quase todos os laboratórios estão equipados com um set básico de 3 micropipetas que conseguem funcionar com volumes diferentes. A micropipeta que trabalha com os maiores volumes é aquela que nós chamamos de P1000 e conseguem ver que normalmente as pipetas estão identificadas no topo, indicando a gama de trabalho. Neste caso, esta marca indica que a micropipeta tem rigor suficiente entre os 1000 microlitros e os 100 microlitros. Temos depois a que nós chamamos a P200, que costuma trabalhar entre os 200 e os 20 microlitros, e finalmente a P20, que tem rigor de pipetagem entre, no caso desta marca, os 20 microlitros e os 2 microlitros. Para trabalhos de alta precisão existem ainda outras micropipetas, como as P10 e inclusive as P2, do qual tenho aqui um exemplo, okay? Que vão servir para os volumes mais pequenos, inclusive em escalas de décimas de microlitro. As micropipetas podem ser produzidas por várias marcas diferentes e vão ter aspectos distintos consoante a marca, mas todas elas têm alguns pontos em comum. O primeiro é a existência de um mostrador que indica o volume para o qual a pipeta está ajustada para pipetar. É importante ter noção que este mostrador tem tipicamente casas para 3 dígitos e que, dependendo do tipo de pipeta com que vocês estão a trabalhar, devem pensar nestes dígitos como tendo um significado diferente. Para nunca se enganarem, a melhor maneira de pensar nisto é verificarem qual é o volume máximo de trabalho da micropipeta. Neste caso, esta é uma P200, e isto quer dizer que no mostrador deverão considerar que o volume máximo corresponde a que o algarismo 2 esteja na primeira posição do mostrador. E, portanto, na P200, estes dígitos aqui representados correspondem efetivamente a microlitros. Mas se vocês forem olhar para uma P1000, vão encontrar exatamente os mesmos 3 dígitos. Okay? No caso desta marca, o dígito superior está identificado a vermelho. Como é que vocês devem pensar no ajuste de volumes para estas pipetas? Se a capacidade máxima da pipeta são 1000 microlitros, então 1 deverá corresponder aqui ao primeiro dígito, e quando a pipeta está calibrada ou ajustada para trabalhar com o seu volume máximo, aquilo que vocês vão ver aqui representado, na verdade, é o valor 100. Portanto, o último dígito corresponde a dezenas de microlitros e não a microlitros. Já se formos trabalhar com a P20, outra vez a escala do mostrador é distinta. Temos novamente os mesmos 3 dígitos. Neste caso, o volume máximo da pipeta são 20 microlitros, portanto, quando ela está ajustada para trabalhar ao máximo, o 2 deverá estar no primeiro algarismo. Isto quer dizer que o último dígito do mostrador corresponde a décimas de microlitro e, efetivamente, esta pipeta tem capacidade suficiente para ser ajustada com precisão para pipetar décimos de microlitro. Se repararem, neste caso, o último dígito do mostrador tem frequentemente pequenos traços assinalados em que vocês podem, na verdade, definir uma escala de 0,2 em 0,2 microlitros para conseguir um melhor ajuste do volume pretendido.